Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com uma parte da matemática que a gente chama de fatoração. Ela é uma continuação do que a gente está vendo na parte algébrica, né, na parte da matemática que envolve a álgebra, né, envolve regras de sinais, envolve letras. E a fatoração ela vai ter uma coisa interessante, que é a simplificação de alguma expressão. Então a gente vai conseguir pegar uma expressão e simplificar ela usando as regrinhas que a gente vai aprender hoje, tá? Vamos lá. Bom, o que a gente já viu, né? A gente já viu que a parte da álgebra ela é uma representação matemática sobre situações do nosso cotidiano, né? E a gente também já está trabalhando com as partes da álgebra, o que a álgebra proporciona. Né? Então, eu coloquei aqui um número, o menos 2x ao quadrado, e o que a gente tem aqui? Quais são as partes que esse número possui, certo? Ele possui uma parte que é o sinal. Lembra que esse sinal pode ser positivo ou negativo, tá? Ele tem uma parte que é o número. Esse número aqui, ele pode ser qualquer tipo de número, tá bom? Uma coisa importante é que se for o número 1, ele não vai aparecer, tá? Ele só aparece do 2 para frente. Se for o número 1, a nossa letra, ela aparece sozinha, tá? Não aparece nenhum número aqui na frente. A gente viu isso na última aula também. E aqui, como eu falei, né, a gente tem a letra. A letra, a mesma coisa, ela pode ter o expoente, no caso, ela tem o expoente 2, certo? Só que se o expoente for o expoente 1, ele não vai aparecer, tá? Então, quando uma letra aparece sozinha, o que a gente já entende? Se a letra apareceu sozinha, é porque o número é 1 e o expoente aqui em cima é 1. Se aparecer qualquer outro número junto com ela, a gente vai poder ver esse número que está sendo marcado ali junto com ela. Nesse caso, o 2 e o expoente 2 também, o quadrado, ok? Bom, a fatoração, que é o nosso foco hoje, ela vai usar essas partes, por isso que eu apresentei elas, né, relembrei elas, ela vai usar essas partes para a gente conseguir simplificar a expressão, tá bom? A fatoração, ela primeiro vai desmontar, a gente vai quebrar essa expressão em pedacinhos, e esses pedacinhos que vão fazer ela ficar mais simples. Para fazer isso acontecer, a gente vai precisar de um fator comum. Então, agora, entender o que é esse fator comum vai ser muito importante para compreender a simplificação, a fatoração da nossa conta, tá bom? O fator comum ele pode ser um número, que você vai perceber que se repete naquela conta. Ele pode ser uma letra, que você também vai poder perceber que se repete, ou uma tabuada. Tá? É muito importante que sejam esses três elementos, né? Um desses três elementos, ou pode ser mais de um, às vezes tem um número e uma letra, às vezes tem a letra e uma tabuada, tá? Eles podem aparecer também juntos. É importante perceber isso porque olhando para essas contas, né, que a gente vai ver daqui a pouco, olhando para as contas, olhando para o fator comum, a fatoração ela vai fluir muito mais fácil. Então sempre procura dentro do fator comum, né, alguma coisa que é comum, ou seja, que se repete para todos os elementos, sempre procura ver se tem algum número, ou se tem alguma letra, ou se tem alguma tabuada. Ok? Então vamos ver o que mais tem aqui, né? A gente vai ter dois tipos de fatoração. Eu vou mostrar esses dois tipos para vocês. A gente vai ver primeiro a fatoração por evidência, tá? Porque é o tipo mais simples, é o tipo que vai usar bem, de uma forma bem clara o fator comum. E aí a gente vai conseguir usar tanto a fatoração por evidência quanto a fatoração por agrupamento para simplificar uma expressão, para fazer ela ficar mais simples, tá? Então vamos ver a fatoração por evidência. Bom, eu vou separar os elementos e é assim que eu vou simplificar. Então eu vou tirar os elementos que estão ali, eu vou pegar aquela parte do fator comum, tirar da conta e escrever o que sobrou, tá? E aí eu vou fazer uma separação desses elementos, tá bom? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, 2x mais 2y. Se a gente olhar agora com atenção, vai perceber que as letras não tem nada a ver, certo? As letras não se repetem, mas o número sim. Né? De um lado é 2x, do outro lado é 2y. O número 2 se repetiu. Então, eu consigo separar esse número 2, tá? A parte da evidência
é esse número que fica aqui separadinho, ok? A gente coloca ele numa multiplicação, abre o parênteses, tá? A multiplicação é por isso que ela chama de fatoração. Fator é a parte de uma multiplicação, então por isso que tem um pontinho aqui de vezes, legal? Então aqui é uma parte da multiplicação, é um fator, e aqui uma outra parte é outro fator. Então fatoração é você transformar uma conta em uma multiplicação, fazendo ela ficar mais simples, tá? E aí o que eu estou escrevendo? Ó, eu escrevi x mais y, por quê? Porque o 2 que está junto com o x, ele já apareceu aqui na evidência. O 2 que está junto com y também já apareceu aqui na evidência. Então, o que eu percebo? O 2 do x e o 2 do y já existe. Então, não preciso escrever ele de novo. O que eu vou escrever? O que sobrou. Né? Então, se aqui não existe o 2, vai sobrar o x. Por isso que o x apareceu. Se aqui já existe, né, o 2 lá, então ele não vai aparecer. O y é o único que vai entrar na segunda parte da conta. Por isso ficou 2 vezes x mais y, tá? E a conta fica mais simples. Bom, coloquei outra aqui, ó, para a gente também poder ver, tá? Ó, 2n menos xn. Então percebe que aqui o 2 só tem ele de número, então não vai ter como ter ele como fator comum, né? O fator comum vai ser outra coisa. E se a gente olhar agora com atenção, vai perceber que a letra n se repete. Então eu tenho aqui 2n menos xn. Então a letra n está repetindo. E aí vai ficar assim, ó. N, que vai ser a evidência, n vezes o restante da conta. Então se eu tirei o n, o que vai sobrar na primeira parte é o 2. Se eu tirei o n aqui, o que vai sobrar na segunda parte é o menos x. Tá? Então é bem simples, você tira aquele elemento, você tira o fator comum e você escreve o que sobrou. Tá? Então aqui ficou n vezes 2 menos x. Tá bom? Coloquei aqui um último item para a gente poder ver. Esse tem o 4a mais 6b. Você repara que não tem nenhum número parecido, não tem nenhuma letra parecida, né? Mas o que eu vou usar então como fator comum? Nesse caso, a gente vai pensar na tabuada. Já que as letras não têm nada a ver e os números são diferentes, vamos ver se eles existem em alguma tabuada. No caso, o número 4 ele é par, né? O número 6 também é par. Então, se os números eles são números pares, com certeza eles estão na tabuada do 2. Então a gente tem uma coisa ali que é comum, que é a tabuada do 2. Então o fator comum nessa última conta é a tabuada do 2. Por isso que vai ficar assim. Olha só, eu peguei o 2, que é a tabuada, tá? Coloquei ele como evidência, deixei ele separadinho aqui, e aí eu escrevi o restante da conta. Então, por exemplo, a letra, já que ela não aparece aqui na evidência, a letra ela se repete. Então a letra A ela vai ter que aparecer de qualquer jeito. Eu só preciso pensar aqui no número, que número que vezes 2 vira 4. Então é um raciocínio bem simples, tá? Que número que vezes 2 vira 4. Aí você pensa, 2 vezes 2 dá 4, né? Então aqui junto com a nossa letra tem que entrar também o número 2. Se você fizer isso, 2 vezes 2 vai virar o 4A, tá? No final você vai ter sempre o mesmo valor. O valor é o mesmo. A única diferença é a maneira de escrever isso, é a forma que você escreve, mas o valor é o mesmo, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó, era 6b, e aí eu coloquei a tabuada do 2 aqui, e com essa tabuada a gente percebe que para esse 2 virar 6, eu preciso multiplicar ele por 3, e aí multiplicando ele por 3, ele vira 6. Então a nossa conta ficou assim, ó, 2 vezes 2a mais 3b. Se a gente pegar esse 2 que está aqui fora e fazer a multiplicação com todo mundo, ele vai voltar a ser a continha de cima. Então a fatoração deu certo. A fatoração conseguiu aparecer ali para a gente de uma forma correta, beleza? Essa é a fatoração por evidência, tá? Então você separa aquele elemento que você quer simplificar e escreve o restante, tá? Lembra que esse elemento é o fator comum. Então você acha o fator comum e escreve entre parênteses o restante, tá bom? Vamos ver então a fatoração por agrupamento. Aqui a ideia de agrupar, né, o agrupamento, é você fazer grupinhos de números, você separar, organizar grupos de números dentro da conta. Vamos ver, ó. A gente usa a fatoração por evidência através de grupos.
Então, a fatoração por evidência, ela continua existindo, ela continua valendo. A única diferença é que aqui a gente vai trabalhar com grupos. Então, eu não vou pegar a conta inteira e fazer a fatoração. Não. Eu vou pegar só uma parte da conta para fazer aquela fatoração. Vamos entender isso melhor. Olha lá. Coloquei esse exemplo, olha, e vamos ver que se tem alguma coisa, né, em comum. 2n mais 2m mais AN mais AM. Ó, não tem nada com nada, né? O N aparece? Aparece. O M aparece? Também. O número 2 também. A letra A também. Só que eles não aparecem na conta inteira para todo mundo. Eles aparecem só numa parte, eles aparecem só para alguns elementos. Então eu não tenho um fator comum aqui para todos. Então eu não vou conseguir fazer uma fatoração de todos os números. Eu preciso pegar pedaços, fazer fatoração com grupos de números, com pedacinhos dessa minha expressão. E aí a gente vai fazer uma separação, tá? Tem várias formas de você separar esses grupos, mas aqui eu coloquei a forma mais simples, que é você dividindo simplesmente ao meio, tá? Então a gente divide ao meio, pega a primeira parte, faz a fatoração, pega a segunda parte, faz a fatoração, e aí beleza, tá bom? Olha lá, fazendo a fatoração fica assim, ó. O que eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho o 2 se repetindo. Olha lá, 2n mais 2m. Então, o 2 é o fator comum e no parênteses vai ficar n mais m. Agora aqui, ó, qual é o meu fator comum? É uma letra, né? Eu tenho a letra A se repetindo. Então, eu coloquei aqui o meu fator comum, certo? E eu escrevi o restante. Então, se eu tirei a letra A, ficou só a letra N. Aqui, se eu tirar a letra A, fica só a letra M. Então, eu fiz a fatoração de novo. Mas o que eu percebo? Se você olhar com atenção, você vai perceber que o N mais M, que está dentro do parênteses, ele repetiu, ó. Olha aqui de novo, N mais M. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo fatorar de novo. Eu tenho mais uma parte aqui que é um fator comum. Então, eu vou conseguir fazer de novo uma fatoração. Né? Como que vai ser essa fatoração? Eu vou pegar o n mais m, ó, por isso que também chama agrupamento, é um grupo de números, tá vendo? Ou um grupo de letras, né? Então, n mais m, eu peguei esses dois elementos, percebi que eles se repetem, então eles vão ficar separados, ó. N mais m vai ser a minha evidência, olha o sinalzinho de vezes, né? E aí a gente vai escrever entre parênteses o que sobrou. Olha lá, o que sobrou? Nessa primeira parte, sobrou só o número 2, certo? Se eu tirar aqui o n mais m, fica só o número 2. Então, o número 2 aparece. Nessa segunda parte, se eu tirar o n mais m, fica só a letra A. Então, a letra A vai aparecer aqui. Então, olha só que curioso. Eu fiz uma fatoração em cada pedacinho, certo? Depois eu vi o que aconteceu e percebi que tinha ainda coisas se repetindo, né? Elementos se repetindo. Então, eu tenho de novo um fator comum. E aí eu consigo fazer de novo a fatoração por evidência. Só que agora eu pego dois números aqui dentro do meu fator comum, porque não tem nada de mais, não tem nada de errado, tá? Eu só estou marcando eles aqui e do outro lado eu escrevo o que sobrou, o que ainda existe na conta. Então aqui ainda existe o 2, por isso que o 2 apareceu. Aqui ainda existe a letra A, por isso que a letra A apareceu. Agora sim é uma conta, é uma fatoração completa. Eu consegui fatorar. Então, ó, o agrupamento ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é que você vai separar, igual a gente fez aqui no começo, em dois grupos. Então, agrupamento tem a ver com grupo, certo? Então, ó, você pode separar aqui em dois grupos e na outra parte também. Você vai conseguir, por exemplo, pegar o grupo de números aqui, ó, o grupo de letras aqui e perceber que isso que se repete. Então, esse grupo vai virar o fator comum e é esse grupo que vai finalizar a fatoração, beleza? Vamos ver outro exemplo aqui, para a gente poder entender. Esse eu fiz questão de deixar só letra, né? Para a gente poder ver só as letrinhas ali trabalhando, tá? Lembrando que a parte de número, letra, não vai interferir em nada, você vai fazendo numa boa, não tem nenhuma diferença de conta, tá bom? Então olha lá, ó, AX mais BX mais AF mais BF. Eu tenho aqui várias letras, algumas são parecidas, outras não são. Então, eu não consigo fazer toda a conta de uma vez. Eu preciso separar elas. Como eu falei,
é bem fácil, né? Quando você separa assim do meio, você pega a primeira parte, faz a fatoração, a segunda parte faz a fatoração, tá? Então, eu tenho que olhar só na primeira parte. E aí, o que eu vou perceber? Que o x é o fator comum, né? Ó, o x se repete. Nessa segunda parte, se você olhar, você vai perceber que a letra F é o fator comum. Então, a letra F que está se repetindo. Aí eu vou fazer a fatoração, ó. Deixei o x em evidência, anotei, né, escrevi o que sobrou, sobrou a mais b, e do outro lado era o f, que era o nosso fator comum, então o f ficou em evidência, e eu escrevi o que sobrou, que foi o a mais b. E olha lá, de novo a gente tem isso, né, ó, a mais b, e aqui de novo, ó, a mais b. Então é um grupo que está se repetindo, então o nosso fator comum é o grupinho a mais b. E aí eu vou fazer uma outra fatoração, porque já que ele é um fator comum, ele pode fatorar a minha conta. E aí ela termina assim, ó. Eu coloco A mais B aqui escrito na frente, né? Que é o nosso fator comum. E aí eu vou escrever o restante, o que sobrou da nossa conta. Então sobrou o X para colocar aqui, para ser a primeira parte da conta, da expressão. E o F do outro lado, ele vai entrar aqui no finalzinho para fechar a nossa conta. Beleza? Então a aula de hoje foi sobre a fatoração, fatoração por evidência e fatoração por agrupamento. As duas seguem um raciocínio muito parecido, a única diferença é que essa de agrupamento você faz mais de uma fatoração dentro da conta, né? A fatoração por evidência é mais simples, ela é mais fácil de montar. Quando for montar os exercícios, preste atenção no fator comum, né? Dá uma olhada com atenção, veja se é uma letra, se é um número ou se é uma tabuada. Se tiver dúvida na hora de montar, dá uma olhadinha aqui, volta aqui de novo, confere, para você poder fazer isso com calma, beleza? Então, pessoal, até mais.